Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Kelly, tenho 25 anos e recém-formada em pedagogia. Fiz pedagogia de licenciatura pela faculdade UniCV e eu estou fazendo uma série de vídeos dividindo, né, cada ano para não ficar misturado. O que eu estudei da grade curricular, né? No terceiro ano da faculdade é o que a gente vai falar hoje, né? Sobre o terceiro ano da faculdade, que foi em 2024. Eu me formei ano passado, final de 2025, e ainda não colei grau, né? Vou colar grau esse ano. Então, vamos lá. Para contextualizar, lá nessa faculdade, UniCV, Centro Universitário Cidade Verde, fiz 100% EAD, eles dividiam as matérias da seguinte forma: eram por período, e o período não era de 6 meses, eram de 2 meses, de 3 meses, e nesses 3 meses tinham 2 matérias para estudar. Ou seja, abria as 2 matérias em janeiro, vamos supor, ficava janeiro, fevereiro, março. Em março se fechava e iniciava a outra, abril, maio, junho, e assim ia até o final do ano. E sempre 2 matérias, nunca foi aberto assim 3 matérias, sempre foi 2, o que ajudou bastante, né? Então vamos lá para as primeiras matérias, porque no ano de 2024 eu tive o primeiro estágio, então eu quero conversar com vocês também sobre isso. Vamos lá. Então, no terceiro ano da faculdade, eu comecei estudando fundamentos teóricos e metodológicos do ensino de matemática. E a outra matéria também teve linguagens infantis e conceitos matemáticos. Nas duas, graças a Deus, eu consegui tirar 10 nas duas. E é uma matéria que assombra muita gente, né? Eu já vi muita gente me perguntando sobre a matemática na pedagogia, né? Uma coisa que trazia terror até pra mim, que sou péssima. Então, se eu conseguir tirar 10, você vai conseguir tirar 10. E não vem com cálculo, não vem com nada que a gente espera. Ela vem trazendo os números de maneira que eu possa trabalhar para educação infantil, né? Fundamentos teóricos e metodológicos do ensino da matemática, onde eu possa aplicar para crianças de creche, da educação infantil, até as áreas que a gente trabalha, que é o ensino fundamental 1, né? Então, vem trazendo aquilo lá pra gente. E a linguagem, as linguagens infantis e conceitos matemáticos, que trazia basicamente a mesma coisa ali, né? Só que a linguagem infantil e o conceito ali traz mais para essa área do princípio ali, né? Enquanto o teórico e metodológico traz mais sobre a questão mesmo de eu estar dando aula, mas não nenhuma hora, nenhum momento você vai encontrar cálculo, porque isso não é o que precisa, né, para essa matéria. Até porque quando você assume uma turma, você vai ter que passar a atividade de acordo com aquela turma. Se é a turma se é uma turma de berçário, se é uma turma de primeiro ano, se é uma turma de pré, porque o pré 1 precisa conhecer ainda, o pré 2 tem que estar avançando para a escrita daquilo, o pré 1, aí vai indo, né? O primeiro ano, segundo ano, até chegar na faixa etária. Então, é você como professor que vai analisar quais são os métodos que você vai usar ali naquela turma, né? Então, essas foram a matéria do primeiro período da faculdade. No segundo período, que foi lá para abril até junho, né? Foram fundamentos teóricos e metodológicos do ensino de história e geografia, que para mim também são matérias, eu sou tão ruim quanto matemática e geografia, então foi assim, né? Mas não, essas matérias, elas não vêm tipo assim, olha aqui tá a geografia e é assim, não é bem nesse contexto. É a história e a geografia no contexto da educação infantil, o que que eu tenho dentro, como ela vai agir dentro da educação infantil, o que que ela vai trazer para o ensino da educação infantil, por que que ela é importante para as crianças, e aí vai, né? E aí vai capacitando a gente para estar trabalhando nessa questão da história e da geografia. Tanto que se você for fazer uma segunda graduação tendo pedagogia, se for uma segunda graduação em história, geografia e matemática, nessas áreas aqui, você quebra bastante grade, porque já é um conceito que você já vem estudando, né? E como é licenciatura, você já tem
esse licenciamento através dessas matérias que você está estudando. Nessa matéria eu tirei 9,6. E eu tive o temido estágio curricular supervisionado na prática pedagógica na educação infantil. Então, foi o meu primeiro estágio. Fiz numa escola particular. Foi, assim, gente, época de estágio para mim, desde o primeiro acho que foi o mais tranquilo. Mas, assim, como eu sempre trabalhei, enquanto eu acho que só não trabalhei no primeiro ano da faculdade, e no final do primeiro ano eu já comecei a trabalhar. Então, assim, como eu comecei a trabalhar de maneira integral e estudando, muita gente, é a realidade de muita gente, né? Então, o estágio foi bem difícil, mas o primeiro foi mais de boa, foi com as criancinhas de 3 anos. Então, é mais acompanhar a rotina deles, uma conversa com professores e tudo mais. E graças a Deus, em todos os estágios até o final, Deus me abençoou tanto que eu tive sempre professoras parceiras. Na sala de aula eu sempre tinha, assim, alunos que... Eu sempre me dei bem com os alunos, né, das outras escolas, dos estágios, né? E eu sempre fui muito bem recebida pela escola, pelos professores, e isso foi muito legal de se ver. A questão do estágio, gente, o ruim para mim sempre foi a questão de conciliar os horários e tudo mais. Mas, assim, o mais puxado é a questão dos relatórios. Eu acho que não se compara você estar lá na sala e você construir o relatório. Então, a dica que eu dou, sempre faça anotações. Quem é a professora, como ela trabalha, como ela fala com os alunos, como os alunos falam com a professora, quantos professores tem, qual é o comportamento dos alunos em sala, o que eles estão estudando, como eles estão estudando. Anota, assim, de maneira básica. Os alunos, a professora fala, os alunos respondem, coisas assim, desse seguinte, entendeu? A professora trata os alunos, ela é uma turma difícil e ela trata os alunos, e ela vai lá conversando, por meio de conversa, por meio de perguntas, você vai analisando e escrevendo aquilo ali, como que a direção trata a turma. Você vai ter que escrever isso no relatório. E tire fotos, não esqueça de tirar fotos. Pede autorização para a escola, para a professora da turma, tira a foto dela, tira a foto, não mostra as crianças. A própria regulação de todas as faculdades fala para não mostrar a criança. Embaça o rostinho da criança, né? Coloca aquela faixinha ali, tire por trás as fotos e tudo mais. E sempre, no meu caso, o estágio, ele era tanto supervisionado quanto eu regia também. Então, eu tinha que cumprir as horas assistidas e tinha que cumprir no final a hora de regência, que a gente tem que fazer, né? Então, assim, na hora da regência, a gente também tem que tirar foto. Se no seu caso você não encontrar em nenhum lugar que tem que tirar foto, tire foto. É melhor se prevenir, então tire foto, pede para a professora da sala tirar foto de você, coloca o celular assim, não sei, mas não deixe de tirar foto. Se preciso for, tire foto do material das crianças, porque querendo ou não, vai ter uma hora que você vai precisar colocar o material, a foto, né, do material, mas esse é assunto para outro vídeo, eu posso trazer mais aqui para vocês, se vocês quiserem. Mas a questão do estágio, foi o meu primeiro estágio, eu tirei muitas fotos. A questão do relatório é a que mais pega, porque no meu caso, era plano de aula que eu tinha que montar, o relatório supervisão, o relatório da regência, documentação de aceitação da escola, tipo assim, que a escola está nos recebendo e que a gente está indo, né? Tem toda uma documentação lá. Cada faculdade eu acho que tem a sua, mas a nossa tinha um termo que a gente tinha que assinar e tudo mais, a minha. E foi assim, foi fundamentos teóricos de História e Geografia e o estágio junto. Então, a outra matéria, querendo ou não, ela fica um pouco mais difícil de acompanhar. Ainda mais quando você trabalha, aí que fica difícil de acompanhar, mas a gente dá conta. E aí, no terceiro período, foram feitas as matérias Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação de Jovens e Adultos, o famoso EJA, né? Então, a gente
estuda sobre a importância daquilo ali, daquela fase, né? Da diferença que leva, que é estudar naquela fase. A gente sabe que quando a gente é formado em pedagogia, a gente pode trabalhar no EJA. Então, assim, e ele vem trazendo um pouco dessa realidade pra gente, né? Sobre os alunos que estarão lá, teoricamente falando, né? Dos métodos da educação para jovens e adultos que normalmente estão atrasados no estudo, né? E aí eles nos levam a entender essa questão. Nessa matéria eu consegui tirar 10 e na história, e a outra matéria liberada junto com essa foi História da Infância e Multiculturalismo. Então, a gente trata ali do desenvolvimento pessoal da criança mesmo, a gente vê mais sobre aquele ciclo, né? Não sei se todo mundo sabe, mas tem a idade de desenvolvimento, né? Não tá na pedagogia, mas é uma coisa que a gente aprende na área. Que tem os desenvolvimentos das crianças, o ciclo de desenvolvimento, né? Cada fase tem o seu desenvolvimento, tem o salto de desenvolvimento, que a criança, naquele período ali que ela tá nesse salto, vivendo esse desenvolvimento, ela muda um pouco o comportamento dela, depois ela se alinha novamente, depois ela... E assim vai até certas... A gente ainda tem, né? Só que depois dos 20 não é mais salto, é crise, né? Crise dos 20, crise dos 25. Mas depois da adolescência vira crise, né? Não é mais salto. Mas, continuando nisso, né? A história, a infância e multiculturalismo. Então, aí sempre vem trazendo de onde a criança vem, que é importante receber a criança, lembrando que ela tem uma cultura vinda da casa dela, do ambiente onde ela vive, e tudo isso aí, né? De que cada criança é uma criança. Não, a gente não tem como colocar todo mundo no saquinho e falar assim, é todo mundo criança de 4 anos, e todo mundo vai aprender assim, e todo mundo vai entender isso aqui, e todo mundo vai gostar de musiquinha, e todo mundo vai gostar de dancinha. Não é bem assim. E nessa matéria, a nota alcançada foi 9. Na outra 10 e essa 9. E aí, para finalizar o ano, tivemos mais um estágio. Educação especial inclusiva. Teve a primeira matéria liberada, né? Educação especial inclusiva, que vem trazendo a questão junto com o multiculturalismo, né? A gente tem que entender que tem também a educação especial, né? E inclusiva. E qual é o papel do professor nesse processo da inclusão de crianças especiais na sala de aula. Então, a gente tem que saber dos nossos deveres e vem trazendo isso para a gente poder lidar também com essas crianças, né? E teve o estágio curricular supervisionado no ensino fundamental do 1º ao 3º ano. Nesse estágio, eu fiquei na turma de 3º ano e para mim foi uma experiência, assim, incrível. Até hoje eu mantenho contato com a professora. Ela é uma pessoa super, assim, muito legal, um exemplo a ser seguido. E a professora Fernanda. E aí ela... Sabe assim, eu pude aprender muito com ela, no estágio com ela, eu aprendi muito além da turma. Eu aprendi a estar ali com a turma dela, ela me incluiu de verdade na turma dela. A gente, na sala também, ela tinha uma cuidadora, né? Não é que nem auxiliar no mundo particular, né? Foi uma escola pública. Foi uma escola pública aqui da minha cidade que eu consegui estagiar. E foi bem interessante, porque no dia que eu fui procurar estágio nessa escola, eu estava entrando na escola, sem saber nem por onde eu entrava na escola, e eu deparei com ela. Aí eu perguntei, falei, bom dia. Aí ela falou assim, é estagiário? Você vai estagiar comigo. Ela falou assim, não, vá lá falar com a diretora, você vai estagiar comigo. Então eu vi, tipo assim, muita mão de Deus naquilo, né? Aí a gente foi, conversou com a direção. No outro dia eu já fui estagiar na sala dela. E lá na sala dela, assim, eu tive uma conexão muito legal com ela, com os alunos, com a cuidadora da sala também, que foi muito legal. Pude entender, né, a questão da educação especial inclusiva, porque a cuidadora estava cuidando de uma criança TEA, né? Então, foi uma experiência muito legal ver um nível, assim, mais avançado, de uma criança maior, né? Porque eu já tinha visto crianças pequenas e realmente muda muito, o cuidado tem que ter,
e tudo mais, né? A importância da professora ter uma cuidadora dentro da sala foi, assim, fundamental. E aí eu pude prestar atenção em como ela lidava com os alunos, e eu gostei bastante da dinâmica que ela levava à turma, porque ela passava, tipo assim, várias maneiras de aulas, né? E aí ela sempre tratava os alunos com conversa, perguntas, e as crianças se envolviam naquilo. Ela colocava bastante limite também, porque eu via que não era uma turma assim fácil, mas que ela tinha o controle daquela turma. E é uma coisa que a gente tem que aprender muito, ainda mais com bons exemplos igual ela, né? Que a gente tem que manter o controle da turma. Não é berrando, não é passando de limites, não é, vai pra direção toda hora. Isso, na verdade, pela experiência que eu tenho, falar que vai mandar a criança para direção vai tirar a sua autoridade, né? Meio que tira um pouco. Mas esse estágio realmente foi um dos que eu mais aprendi até hoje. Foi um dos que eu mais aprendi com ela ali, vendo a relação dela com outros professores, os outros professores, na sala dos professores e tudo mais, a direção com a turma. Foi um período bem legal. E aí foi a última matéria do ano, né? No estágio, eu esqueci de anotar aqui, mas no estágio eu acredito que foi 10. Na educação especial, inclusive, eu tirei 9. E no estágio eu acredito que foi 10. Porque eu acho que o único estágio que eu tirei menos de 10 foi o último, que eu só queria terminar. Mas foi isso, gente. Isso foi o que eu estudei no terceiro ano da faculdade. Essa foi a minha experiência, né? Foi um ano bom. Mas também foi um ano que eu... Não, foi um ano retrasado que eu mudei de emprego. Então, mas foi o primeiro ano que eu assumi uma turma. Eu comecei... Não, primeiro, eu já tinha assumido outras turmas, né? No antigo emprego. Mas nesse novo emprego foi o ano que eu acabei assumindo a turma ali. E no final do ano eu estava com essa turma sobre a minha regência. Então, para conciliar entrega de material das minhas crianças com o estágio, foi assim, bem puxadão. Porque tem relatório, tem entrega de material, tem tudo acontecendo, né? Final de ano em escola é tenso. Tem matrícula, tem visita, porque no meu caso eu trabalhava na escola particular, né? Então, tudo assim, eu não sei na pública, eu não posso contar essa experiência ainda. Mas, assim, na particular, né, no período final de ano, festa de encerramento, material para entrega, finalização e entrega, relatório para finalizar e entregar de todos os alunos individuais. Tem, querendo ou não, às vezes visita na escola, aí vai... as crianças vão saindo um pouco da rotina de estudos e vão entrando mais... Porque como vai acabando o material, eles vão acabando fazendo outras atividades, né? Aí sai daquela rotina de sala. É um caos, um caos. Realmente um caosinho. Mas assim, e era uma faixa etária de 3 anos. Então toda a turma de maternal 3 é bem intensa. Parece que as crianças estão subindo assim meio que na parede. Mas assim, a gente dá conta com a ajuda de Deus. Mas, gente, essa foi a minha experiência. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários que vocês querem saber mais. Eu queria ter colocado mais de um vídeo nessa semana, mas eu não consegui. Fiquei impossibilitada de vir aqui gravar essa semana. Só consegui hoje, mas graças a Deus eu consegui hoje. Então, na próxima semana, se Deus quiser, eu vou estar conseguindo gravar mais vídeos, né? Pelo menos 2 por semana é o que eu quero estar trazendo aqui para vocês. Mas essa foi a experiência do terceiro ano da faculdade e espero do quarto ano agora. Deixa aqui seu comentário, o que mais você quer saber, o que você quer ouvir. E sobre a questão do... Eu ainda vou vir falar assim com vocês sobre a questão do... Porque eu saí do trabalho e tudo mais. Mas não vai ser agora, vou tentar alinhar os meus pensamentos ainda e vou trazer aqui para vocês. Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!